Nos vídeos anteriores eu falei sobre publicidade, propaganda, qual é o real papel, como você deve se comportar, né, na publicidade e na propaganda, como você tem que atuar frente à sua empresa, quais produtos, né, no segundo vídeo eu falei quais produtos, quais são os principais produtos que você tem que escolher e o porquê. E nesses dois vídeos eu sempre fiz alguns comentários do tipo, propaganda não vende, quem vende é vendedor, né? Fiz alguns comentários. E hoje a brincadeira é justamente essa. Quem é esse vendedor? Né? Por que você precisa ser o vendedor número 1? No vídeo de hoje, eu vou deixar muito claro para você por que você precisa ser o vendedor número 1. Beleza? Propaganda atrai, a propaganda correta desperta desejo e traz retorno. Mas quem vende é vendedor. A única coisa que você não pode ser na sua empresa é ser um passageiro. Você tem que ser o piloto da sua empresa. Não vira passageiro, não. Você tem que estar no comando da operação. O que é estar no comando da operação? É você ser o vendedor número 1. Se você não está mais à frente do seu negócio, porque o seu negócio é muito maior, não se esqueça. Acompanhe esse vídeo. Porque mesmo que você não seja mais a pessoa de frente da sua empresa, você precisa ser o guardião da metodologia. Para poder atrair as pessoas certas para trabalhar no seu time e poder treinar essas pessoas, ok? Porque a propaganda não vende, quem vende é vendedor. E vendedor certo, o vendedor correto, com as ferramentas corretas. Uma prateleira, né, muito bem, com visual merchandising muito bem feito, é um vendedor. As placas internas da sua loja, da sua empresa, a forma que você se comunica nas mídias sociais é ser um vendedor. A única coisa que você não pode ser na sua empresa é ser um passageiro. Você precisa ser um piloto. E para você ser o piloto, você precisa ser o vendedor número 1 da sua empresa. Combinado? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu recentemente fui comprar um tênis para minha filha. Minha filha eu tenho já desde os 3 anos de idade, você pode acompanhar até muitas vezes em algumas postagens, lá no meu Instagram, em alguns stories. Eu sempre falo, né? Cuide das suas meninas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Desde os 3 anos de idade, eu sempre procurei ensinar meditação para minha filha, sempre procurei dar valor aos esportes. É uma coisa que eu tenho comigo como princípio, como valores. Né? E eu sempre procuro passar isso para os meus filhos. Tudo bem. E então eu saio para comprar um tênis. Minha filha já está na ginástica olímpica, ela já faz corridas já de uma distância um pouquinho maior, e você começa com essas preocupações. Entrei numa loja de tênis. Fui abordado na entrada da loja e comecei a conversar com o vendedor. Apontei alguns tênis. Bom, o que aconteceu? O vendedor subiu as escadas, descia as escadas, e enquanto ele subia, eu comecei a ouvir o vendedor atendendo um cliente ao meu lado. Sabe qual que é a sensação que eu tinha? A sensação que eu tinha era de pedir licença e falar, posso trocar de vendedor? A vontade que eu tinha. Parece assim, eu tenho receio de fazer isso, parece até às vezes um pouco antiético, porque eu sei que esses vendedores de loja de tênis e sapatos, eu sei que eles têm um rodízio entre eles, né, para atender clientes. Mas eu confesso para você que não dei muita sorte nesse rodízio. Porque eu percebi que ao lado, um vendedor estava atendendo um casal, com filho também, e eu percebi que o atendimento desse vendedor era totalmente diferente do vendedor que estava me atendendo. Bom, para começar, eu mostrei na vitrine algumas opções que eu queria, ele subia, descia e trazia tudo, menos o que eu pedia. E aí eu te pergunto, essa pessoa estava me ouvindo ou estava me escutando? Estava talvez ouvindo, escutando não. Escutar é uma coisa muito diferente, né, pessoal? Então, eu fiz uma passagem, né, nos vídeos anteriores, onde eu falei, olha, ouvir e escutar são coisas diferentes, e o vendedor, ele precisa ter a escutatória e a perguntatória, eu falei nos outros vídeos, né? Você precisa ouvir, né, pessoal? Se você não ouvir, como é que vai fazer? Você tem que ouvir para entender o que realmente o cliente quer, você precisa escutar o que ele está dizendo e não somente ouvir. Escutar é ter aquele momento em que você se dedica realmente a entender
entender, através de perguntas que você faz, através dos porquês, que eu vou falar já já com você, o que significa realmente ser vendedor. E o porquê hoje essa atividade é uma atividade tão importante. Porque, pessoal, os vendedores hoje das principais empresas são as únicas pessoas com licença para, às vezes, ganhar mais do que o dono das empresas. Você sabia disso? O único cargo, hoje em dia, que às vezes consegue ganhar mais do que o dono de uma empresa, é o vendedor. Bom, voltando à história, então, eu, por questões de ética, não quis trocar de vendedor, e aí o rapaz me trouxe, né, alguns tênis, eu falava, olha, não é isso que eu estou procurando, eu apontei ali para você, fui lá de novo, mostrei para ele. Enquanto ele subia, eu ficava ouvindo o vendedor ao lado, atendendo o outro casal. E você sabe o que o vendedor ao lado estava falando com o casal? Eu aproveitei e não troquei de vendedor, mas acabei pegando carona ali e fazia algumas perguntas para o vendedor. Porque ele entendia do tênis. Ele entendia do porquê um tênis é mais mole, porquê que um tênis é um pouco mais duro, mais firme. Ele respondia que um tênis mais mole é ideal, um tênis mais confortável, com uma determinada performance, é ideal para você praticar a prova, mas não é ideal para treinar. Para treinar várias vezes no dia ou para treinar várias vezes na semana, você precisa de um outro tipo de tênis, um tênis mais estruturado, um tênis diferente. E ele ia ensinando, aí depois ele falou sobre a pisada supinada, sobre a pisada pronada. Eu não tinha entendido isso, né? E ele começou a explicar de diversas formas, eu fiquei encantado com a explicação dele. E isso, pessoal, é ser vendedor. A gente precisa se aprofundar naquilo que a gente faz, não tem o que fazer. Tá bom? E se você não acha que essa atribuição é para você porque você é dono da empresa, aí realmente você está com problemas muito graves. Tá? Porque a sua evolução profissional está em deixar de gerir para gerar. Vou repetir para você. A sua evolução profissional. Quer que eu repita aqui? Eu repito aqui para a galera do Instagram. Ó. A sua evolução profissional está em deixar de gerir para começar a gerar. Esse é o paradigma que você tem que quebrar. Ao invés de apenas gerir tarefas ou garantir que as tarefas estejam sendo cumpridas, né, você precisa se preocupar em saber se você tem tração, se você está gerando resultado. Portanto, tração é a sua real incumbência. O que você quer de um médico, por exemplo, quando... Vamos fazer de um exemplo um pouco mais contundente com você. O que você quer de um médico, por exemplo? Vamos supor que a sua mãe, ou a sua filha, ou seu filho, ele está com algum problema de saúde que você identifica que você precisa ir para o médico. O que você quer desse médico? Por exemplo, você, quando chega num hospital, você quer, a primeira coisa, ó, você quer que o seu médico ouça, escute você de uma forma atenta. Sim ou não? Sim, né? Você quer que uma pessoa, né, que esteja realmente preparada para fazer as perguntas certas. Não é isso que você quer? Olha só, adivinhei o que você quer do médico. Você quer uma pessoa que diagnostique, que esteja preparada, que tenha estudado para saber o que tem que ser feito. Não é isso? Acertei o que você quer das pessoas? Sim, é isso que você quer. Então, se você pegar essa correlação com o médico, você vai saber como você quer ser atendido por um médico quando você leva o seu filho no hospital com uma diarreia, com uma dor de cabeça. Não é? Com uma febre, por exemplo. Febre é uma coisa muito grave. Não é? Como é que você quer ser atendido por esse médico? Você já parou para pensar nisso? Pois essa relação é a relação mais importante para você entender o papel de um vendedor. Você está sempre preocupado em saber se aquela pessoa que está te atendendo, se ela entende daquilo que ela está falando. Então, demonstre entender daquilo que você faz. E isso é realmente criar valor. Vendedores. Vendedor também tem que ser sério. Não é porque você não está fazendo uma operação de apêndice, tá, que o seu trabalho é menos sério. Não é porque você não está fazendo, né, um trabalho, né,
por exemplo, né? Não é porque você não está fazendo uma vasectomia que o seu trabalho não é sério. E eu percebo que, às vezes, e agora, essa história que eu te contei, né, comprando tênis com a minha filha, isso realmente aconteceu comigo, né? E assim, podia passar o dia aqui contando N histórias, né, onde você olha e você vê que a pessoa não se dedicou, né, a criar valor. Né? Não é informar preço. Informar preço, uma placa informa. Né? Então, se dedicar hoje em dia a entender realmente de como o seu sistema de trabalho funciona, como a sua empresa funciona, qual é, né, a real função, benefícios, características do seu produto e, principalmente, como que esses benefícios e características desse produto se conecta aos desejos desse cliente. Então, se a primeira parte de vendas é escutar atentamente o que a pessoa está dizendo, a segunda parte principal é perguntar por quê. E já eu vou dar 5 dicas para você de como você norteia de uma forma muito simples, tá? Muito visceral, muito simples, como qualquer pessoa. Se você que está me assistindo, se você acha que vendas não é para você, você tem que assistir esse vídeo até o final. Atenção, você que está me assistindo, não importa se você é proprietário de empresa ou trabalha numa empresa. Se você acha que vendas não é para você, porque você acha que você não é uma pessoa extrovertida, se você acha que você não leva jeito, que você é muito tímido, assista até o final, que eu tenho 5 dicas para você, até uma 6ª dica aí de surpresa, tenho 5 dicas para você ver que qualquer pessoa pode ser vendedor, desde que se dedique, tá bom? Então, não é porque a sua atuação como vendas, a sua atuação na área comercial não é não é semelhante a colocar um stent no coração para salvar o coração de alguém, que a sua atividade não pode ser encarada com seriedade. Pelo contrário, pessoal. Né? Qualquer coisa que as pessoas, absolutamente qualquer coisa que as pessoas estejam usando para tratar os seus filhos, para tratar a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu marido, qualquer coisa que as pessoas estejam usando foi vendido. Sempre haverá um vendedor para absolutamente qualquer coisa. Então, você precisa estar preparado e criar valor. Criar valor é trazer tração para o seu negócio. E isso sim é sua atividade número 1 como empreendedor. Ser vendedor não é uma atividade secundária como já fizeram, até eu mesmo, né, já disseram isso para mim. Gente, ser vendedor é uma tarefa primordial para todos os líderes. Combinou? Beleza? Fechou? Grava isso no seu coração. Agora, o que acontece conosco é que muitas vezes o nosso produto não é para todo mundo. Isso acontece. Você há de convir comigo. Às vezes você, pela sua postura, pelo seu posicionamento, do seu produto, da sua marca, ao fazer isso, você também está escolhendo o cliente. Então não adianta você se desmotivar com, às vezes, alguns clientes que não entendem aquilo que você vende ou não dão valor a tudo que você sabe, a tudo que você estudou, a todo o seu preparo. Muitas vezes você se prepara muito, mas às vezes o cliente não está num momento de compra, porque ele ainda não está num momento de entender o seu posicionamento ou o seu produto. Ele ainda não valoriza. Muitas vezes, pessoal, as pessoas só aprendem pela dor. Trabalhar como vendas é trabalhar por amor. E muitas vezes a pessoa não está preparada ainda para entender a sua dedicação. Infelizmente, em alguns momentos, por melhor que você faça, por melhor vendedor, por melhor comunicador que você seja, muitas vezes aquela pessoa ainda pode não estar preparada para ser o seu cliente. E está tudo bem. Então, gere valor. Essa é a minha primeira das 5 dicas que eu quero trazer aqui para você. Seja sincero, vai. Você conhece mesmo a sua empresa? Você conhece a história do produto? Você conhece realmente os benefícios do produto com uma certa profundidade? E é tão simples fazer isso. Uma vez uma pessoa estava muito ansiosa e preocupada, né? Eu falei, olha, você está ansiosa porque eu acredito que você entende que tem um universo muito grande para você pesquisar, para você entender, para você estudar, não é isso? Então, mas você sabe como é que faz para a gente comer um elefante? Eu brinquei assim com ela. Ela falou, não sei por quê. Eu falei, você vai fatiando. Você consegue comer um elefante, é só ir fatiando. Agora, se você quiser tudo de uma vez, realmente, a sua ansiedade não é bem-vinda. Mas e se a sua ansiedade não for o tipo de procrastinação produtiva, se a sua ansiedade é de uma forma organizada, tá tudo bem ser ansioso. Eu também sou, todo mundo é um pouco, sabe? Então você vai aprendendo
quanto mais firme você vai ficando nos seus conceitos, nos conceitos da sua empresa, quanto mais você vai entendendo de produto, menos ansioso você vai ficando. Você vai dominando mais as coisas, né? Então, primeiro de tudo, estude para gerar valor. A pessoa, quando ela realmente estuda e gera valor, ela consegue conectar entre o desejo, entre as dores de uma pessoa, entre as dores de um ser humano e aquilo que você tem a oferecer. Quando você tem esse ponto de contato, você gerou valor. Então, primeiro de tudo, gere valor, tá bom? Segundo, use a palavra você. Você precisa entender que quando você se dirige à pessoa e usa o termo você pode perceber que eu fiz isso com você várias vezes nesse vídeo, você demonstra um pouquinho mais de intimidade. Agora, seja sincero, quem não gosta de ser ouvido por alguém? Você já atendeu pessoas que em alguns momentos a pessoa começa a falar, às vezes até da vida pessoal dela? Já te aconteceu isso? Então, esse, por exemplo, é um indicativo, por exemplo, um termômetro. Olha, como você é quando você lida com seus amigos? Você tem algumas pessoas que admiram você? Você tem algumas pessoas que gostam de você? Tudo bem que você tem aí um número pequeno de pessoas que te admiram, aí, que de repente caiba aí na palma de uma mão. Isso é muito normal. Tudo bem. Eu não acredito que isso, para você ser bem-sucedido, você precisa ser amado e adorado por todos. Isso não é necessário. Mas você já parou para pensar no seu comportamento com essas pessoas que gostam de você, que admiram você, que te dão atenção? Elas fazem isso porque você dá atenção para elas. Isso é normal. Você tem uma certa intimidade. Use a palavra você. Terceiro, use a palavra porquê com sabedoria. O porquê é mágico. Então, por exemplo, quando você pergunta porquê para alguém, a pessoa do outro lado, ela entende que você está interessado por ela. Então, o porquê é uma palavrinha mágica. Você está falando porquê para as pessoas? A pessoa pergunta alguma coisa, faz um comentário ou pergunta alguma coisa para você. Olha como é simples, eu simplesmente eu dizer assim para você, mas por que você procura tal coisa? Por que você deseja tal produto? Por que você está procurando o que você está procurando? Você está usando o porquê? Ou simplesmente, quando você não tem alguma coisa, você responde, não temos. Né? Ou o famoso péssimo, né? Péssimo e famoso, vou ficar te devendo. Vou ficar te devendo? Você gosta que alguém te deva alguma coisa? Então está aí uma frase para você jamais voltar a usar. Vou ficar te devendo? Não. Com certeza essa pessoa não vai voltar. Por quê? Ela não quer ter contato com quem fica devendo para ela, não é mesmo? Então, evite esse tipo de gatilho mental. Use o porquê, ao invés de vou ficar te devendo. Por que você precisa? Posso sugerir alguma coisa que pode, inclusive, te auxiliar, além disso, em outras questões? Perguntar por quê abrirá muitas portas até para um diálogo franco e a pessoa nunca mais vai esquecer de você. Combinado? Quarto, pessoal, o nome. Em algum momento não precisa ser a primeira frase, não precisa nem ser a segunda frase. Mas depois que você já usou um porquê, você já pode, inclusive, perguntar o nome da pessoa. O que você acha? Nome soa como música. Se você pegar uma foto aqui, ó, pode ser uma foto de formatura com dezenas de pessoas. Pode ser uma foto de família com algumas pessoas. Pode ser uma foto com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Não importa o número de pessoas na foto. Pode ser aquela da formatura que tem 100 pessoas. Parece, né, você parece onde está o Wall-E, né, que você fica se procurando ali na foto, né? Qual é a primeira pessoa que você vai procurar numa foto, cara? É você mesmo. Porque você é a coisa mais importante do mundo para você. E eu acho que isso até é natural. Então, a pessoa que se apresenta na sua frente, para ela é uma pessoa mais importante do que você. Então, nunca se esqueça que o nome é a identidade dela. O nome é a primeira coisa que ela tem como referência no mundo. Um bebê, por exemplo, a primeira palavra que ele reconhece, adivinha qual é? O nome, cognitivamente, o nome dele. Né? O seu nome foi a primeira palavra que você reconheceu cognitivamente quando era nenê. Então, o nome é a coisa mais importante. Use o nome. Quinto e último, use mais uma palavrinha mágica. Use a palavra imagine. Grava aí, ó. Anota no seu coração isso, não só no papel. Imagine. Usar a palavra imagine
tira a pessoa daquele estado onde ela está instalada na realidade e leva ela para um estado futuro, inclusive onde pode ser um estado mais desejável, não é? Onde ela quer estar. Você pode, quando usa a palavra imagine, você pode fazer a pessoa já acessar hoje aquilo que ela só terá no futuro. Então, usar a palavra imagine é muito inteligente. Faz, inclusive, aumentar o percentual de chances da sua venda, inclusive aumentar de valor. Então, fazer a pessoa imaginar no futuro com o resultado que ela quer obter é sensacional. Não só do ponto de vista de venda, mas é do ponto de vista até humanitário mesmo. Fazer a pessoa imaginar onde ela quer chegar, é ajudar a esse objetivo ser cumprido. Muitas coisas que você tem hoje, um dia você imaginou lá no passado. Então, por mais responsabilidades que hoje você tenha, não reclame, agradeça. Porque o que você passa hoje é fruto daquilo que você pediu no passado, você imaginou no passado. As coisas, antes de acontecer materialmente, acontecem na mente. Faça as pessoas imaginar o que tem relação com o contexto, né, do seu atendimento, claro, que com certeza aumenta não só as chances da venda, mas as chances de aumentar a sua venda, beleza? Eu falei que ia dar até um bônus, vou dar até um bônus para você. Deixa eu pegar aqui o meu método, ó. Deixa eu dar um bônus para você. Eu não vou poder te explicar isso aqui, porque isso está no meu livro, que só tem acesso quem tem acesso ao meu método UAU, beleza? Mas a minha sexta dica é o roteiro e o storytelling, né? A história. Por quê, pessoal? Por exemplo, aqui no meu método UAU, eu tenho um roteiro. Então, aí na sua empresa, o que é que você tem que fazer? Você tem que criar um roteiro e você tem que ensaiar esse roteiro. É isso aí que você ouviu. Quando você vai assistir uma peça de teatro, aquelas pessoas estão representando. Elas treinaram muito aquele roteiro, não é? Aqueles textos. Então, a empresa não é diferente. Faça um roteiro de como é o seu atendimento e faça todas as pessoas que trabalham com você seguir esse roteiro. E não se esqueça, as pessoas querem com certeza serem ouvidas, mas sempre que há uma oportunidade, conte a sua história também, o porquê você faz o que você faz. Essa é a minha sexta dica de ouro. E claro que aqui no método UAU, a gente explica tudo isso de uma forma muito mais aprofundada. Porque a Nação Verde, ela tem o roteiro dela, específico dela, isso não é divulgado, não é? E ela também tem as personas, de como atender persona por persona, e também a história da Nação Verde é uma história dela, uma história única dela, e a gente estimula também as pessoas que trabalham conosco, não só a contar a história da Nação Verde, mas também contar a história, as suas histórias pessoais. Combinado? Não se esqueça, tá bom? Quanto mais para dentro, ó, mais para cima, tá bom? Seja indesistível. Valeu!